Bom, boa tarde a todos. Mais uma vez, muito obrigado pela participação neste quarta DCT Virtual Week. Temos esta semana um conjunto de convidados de referência nacional e internacional e temos o prazer de começar pelo professor José Machado, um professor da Universidade do Minho. Eu, antes de fazer a apresentação, vou aqui apenas fazer um conjunto de indicações do seu CV que me parecem interessantes para enquadrarmos a pessoa que está aqui a trabalhar connosco ou que está aqui a fazer esta palestra, para que todos possamos perceber qual o seu perfil. José Machado é professor associado com a agregação do Departamento de Informática da Universidade do Minho, doutorou-se em Informática em 2002. Os seus interesses de investigação abrangem os temas de bases de dados, inteligência artificial, engenharia do conhecimento e informática médica. É um dos autores da plataforma AIDA, que é um exemplo de sucesso da estratégia seguida em termos de transferência de tecnologia da universidade para o exterior, tendo recebido vários prémios nacionais, Hospital do Futuro 2007, 2008 e 2009, Boas Práticas na Saúde 2014 e Portugal Digital Awards 2016. Foi também coautor da primeira versão do suplemento ao diploma que segue o modelo desenvolvido pela Comissão Europeia, Conselho da Europa e Unesco, CEPS. É diretor do Centro de ID Algoritmo, lidera o Laboratório de Engenharia do Conhecimento do Algoritmo e é diretor do Programa Doutoral em Engenharia Biomédica da Universidade do Minho. Lidera o projeto DRIVES, Development and Research on Innovative Vocational Educational Skills, na Universidade do Minho. Está envolvido em projetos de colaboração entre a Bosch Car Multimédia e o Algoritmo, naquele que é o maior projeto europeu entre uma universidade e uma empresa. Foi membro do Conselho Fiscal da Associação Portuguesa de Inteligência Artificial entre 2006 e 2013 e é presidente do I3S Computational Intelligence Society Portuguese Chapter. Mais uma vez, muito obrigado por ter aceito este convite para participar aqui neste conjunto de seminários, nesta semana virtual. E, portanto, faz favor, pode ter a palavra. Muito obrigado. Eu vou partilhar o meu ecrã. Juro que é isto. Já está aparecendo, já. Sim, sim. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer. Em primeiro lugar, portanto, eu gostaria de agradecer o convite que me foi feito para esta palestra. É um prazer estar aqui com vocês e espero naturalmente que deem o vosso tempo como ganho e não como perdido. Portanto, esse vai ser o meu objetivo, não é? O título desta apresentação, portanto, será ou é Informática Biomédica e Ciência de Dados, portanto, o estado atual e perspectiva futura. Exatamente. Em primeiro lugar, uma definição daquilo que é a engenharia de conhecimento. A engenharia de conhecimento é uma área em que, de facto, tenho vindo a trabalhar nos últimos anos. Agradeço também, naturalmente, a introdução feita por Fernando, onde ele disse que eu estou à frente do Laboratório de Engenharia de Conhecimento do Grupo Algoritmo, do Centro de Investigação Algoritmo. O Centro de Investigação Algoritmo agora, recentemente, é um centro promotor do LASI, um laboratório associado na área dos sistemas inteligentes, e o próprio Centro de Algoritmo tem alguns grupos que se dedicam essencialmente à inteligência artificial. Não é? Ciência de dados e inteligência artificial. Evidentemente não são duas coisas ligeiramente distintas, mas que têm, evidentemente, muito em comum, essencialmente, aquela perspectiva da transformação dos dados em conhecimento, aquilo que é, de certa forma, a base da inteligência artificial. Portanto, a ciência de dados é um campo interdisciplinar que usa métodos científicos, processos, algoritmos e sistemas para extrair conhecimento e tentar perceber ou percepcionar os dados, sejam eles dados estruturados ou dados não estruturados. Agora, naturalmente, com o Big Data, recentemente, cada vez se fala mais em dados não estruturados e na capacidade que existe em armazenar esses dados não estruturados. Porque há muita informação, principalmente nos registros clínicos, que efetivamente vem de dados não estruturados. Portanto, nesse aspecto, a informática biomédica é bastante rica, não é? Foi consideraram recentemente que os sistemas orientados à saúde
tinham 5 características principais, ou deveriam ter 5 características principais para terem sucesso. A primeira é, evidentemente, ter repositórios de dados que sejam capazes de representar com precisão toda a informação da organização. A segunda característica tem a ver com a governança dos dados e com a segurança. Não me vou referir a essa característica hoje. A terceira característica, que para mim é a mais importante, porque é aquela que é a base, de facto, de tudo aquilo do que vamos falar hoje, que é a interoperabilidade, né? E neste caso, as instituições de saúde devem promover a interoperabilidade interna e a interoperabilidade entre os diferentes sistemas de saúde. A quarta característica é, naturalmente, a capacidade de promover as ciências dos dados, incluindo data mining, machine learning, big data, data warehousing, data lakes, portanto, todas essas estruturas, repositórios que naturalmente têm a ver com as ciências de dados. Finalmente, também a capacidade de usar ou de fazer um uso repetido dos dados que possam melhorar os processos de suporte à tomada de decisões e à prestação de cuidados de saúde, que é, do ponto de vista as instituições de saúde têm pedido que sejam reconhecidas, sejam certificadas de acordo com padrões promovidos pela HIMSS, não é? E esse último nível que praticamente nenhuma estrutura tem no mundo inteiro, não é? E em Portugal só existem, penso que 2 no domínio privado que têm essa certificação, e essa certificação tem a ver precisamente com a capacidade de promover sistemas de suporte à decisão a partir dos dados armazenados no sistema de saúde, não é? E, portanto, para utilizar nos sistemas de saúde ciências dos dados e integrar, portanto, inteligência artificial, até para portanto, até para que numa fase posterior possamos garantir, digamos assim, essas estruturas de suporte à decisão, será necessário primeiro, num primeiro momento, criar datasets de grande dimensão a partir da integração dos dados, que normalmente são dados heterogéneos, que provêm de várias fontes e que naturalmente usam a interoperabilidade. Depois, estabelecendo as estruturas de governança e de segurança, na medida em que, em contexto clínico, os dados sensíveis, sejam eles dados privados, críticos, ou raros, ou casos raros, ou dados raros, são evidentes. E também, naturalmente, atrair talento e inovação para desenhar sistemas de elevada complexidade. Portanto, estes são sempre desafios muito importantes nesta área da saúde, dos sistemas de saúde. Fizemos recentemente também um estudo a nível nacional, portanto, aliás, este estudo foi promovido no âmbito do Enesis e foi promovido pela SPMS, no qual participaram também 2 alunos que eu orientei. Na SPMS foi promovido um estudo a nível nacional para tentarmos perceber ainda a existência de papel, não é? Dentro dos hospitais a nível nacional, não é? E, portanto, verificou-se que cerca de 31% do papel que é utilizado nos hospitais é utilizado para o registro de informação clínica. Evidentemente, também tem vindo, numa primeira fase, os hospitais promover uma certa desmaterialização dos processos em papel, portanto, reduzindo o desperdício do papel, os arquivos físicos de grandes dimensões, a informação contida em registros sem qualquer possibilidade de utilização para procurar aquilo que são as evidências clínicas, e também impedindo dessa forma ou dificultando dessa forma a chamada investigação clínica.
O papel também potencia em número considerável os chamados eventos adversos, o termo que normalmente os médicos utilizam para se referir a eles médicos, portanto, chamam eventos adversos, e nesse estudo recente da SPMS, portanto, 31% do papel é gasto nos hospitais no registro clínico, e nesse sentido ainda existe um longo caminho a percorrer para a chamada digitalização, que constitui-se, de certa forma, a chamada quarta fase, não é? do processo de modernização da saúde. Outro fator que também dificulta a criação do chamado processo clínico eletrónico é a existência de sistemas de informação que usam tecnologias diferentes e que normalmente são fechados, são proprietários, não é? Por isso a interoperabilidade assume, de facto, um papel fundamental nesta modernização. Do ponto de vista da interoperabilidade, portanto, existem várias definições de interoperabilidade, não é? Portanto, num primeiro momento existem sistemas que são isolados, que infelizmente ainda continuam a existir muito nos hospitais portugueses. Existem sistemas ditos conectados, onde existe uma troca homogénea de informação ou de produtos. Existem os chamados sistemas distribuídos, onde essa troca de produtos ou de informação é heterogénea, que é aquilo que normalmente acontece nos hospitais, e depois existem os sistemas integrados, onde existem aplicações que são compartilhadas e existem dados que são partilhados, e finalmente existem os sistemas universais, que são sistemas que são compartilhados em toda a organização. Evidentemente, para atingir esses níveis, há muito trabalho a fazer dentro dos hospitais, onde deverá existir, portanto, uma partilha, digamos, automatizada dos dados dentro dos sistemas com base no modelo de troca comum. Terá que existir também uma partilha contínua de informação, na medida que essa informação tem que ser interpretada universalmente por meio de processamento cooperativo de dados. Não é? E basicamente o que distingue os níveis de interoperabilidade é essencialmente a chamada sintaxe, não é? Que trata do estudo abstrato dos símbolos e da sua relação formal entre si, sem levar em conta o significado, porque o significado aqui é tido em conta na chamada interoperabilidade semântica. A maior parte dos sistemas que interoperam nos hospitais portugueses vão até a interoperabilidade sintática, não é? Sem atingir a chamada interoperabilidade semântica. Além destes níveis de interoperabilidade, também existe a chamada interoperabilidade jurídica. Nestas questões da inteligência artificial é interessante verificar que muitas vezes, portanto, a parte jurídica tem umas certas dificuldades em acompanhar a parte tecnológica, não é? E, portanto, e aqui a interoperabilidade jurídica cobre o ambiente de uma forma mais ampla, tendo em conta as leis, as políticas, os procedimentos, os chamados acordos de cooperação, que são também necessários para a troca de informação entre as diferentes organizações. Finalmente, a interoperabilidade técnica é a capacidade de duas ou mais aplicações aceitarem dados uma da outra e executarem uma determinada tarefa de maneira adequada e satisfatória, sem a necessidade da intervenção adicional dos operadores. Os níveis pragmáticos, dinâmicos e conceitual, que são os mais importantes, serão apresentados no próximo slide. Neste slide que apresenta a chamada interoperabilidade conceitual, que é aquela que vai potenciar o desenvolvimento de sistemas de suporte à decisão, os níveis 0 e 1 são, evidentemente, níveis isolados, não é? Ou apenas sintáticos, onde é feita apenas uma descrição dos dados e do próprio interface. No nível 2 poderão existir, evidentemente, conflitos, chamados conflitos semânticos, que derivam de conceitos, tendo em conta os diferentes esquemas locais que não correspondem exatamente, mas devem ser agregados ou desagregados.
Tem também conflitos descritivos, onde existem muitas vezes no domínio da saúde, existem homónimos, sinónimos, nomes diferentes que são atribuídos para o mesmo conceito, atributos ou valores de slots diferentes para o mesmo conceito. Existem também os chamados conflitos heterogéneos, que têm a ver com as metodologias que são usadas para descrever os conceitos e que diferem substancialmente. Por exemplo, um conceito pode ser descrito no MLS, portanto, que é um sistema, aliás, uma terminologia muito conhecida no domínio clínico, e outro conceito pode utilizar outra metodologia de descrição. Portanto, apesar existem muitas normas e muitas terminologias e muitos sistemas de codificação que por vezes criam esses tais conflitos heterogéneos. Além disso, também existem os conflitos estruturais, que são diferentes estruturas que são usadas para descrever o mesmo conceito, não é? No nível 3 deste slide, nós temos a descrição de um sistema a partir de 3 pontos diferentes. Primeiro, uma visão estática, do sistema, com os seus subsistemas e os seus componentes. Depois temos uma visão dinâmica do mesmo sistema, onde é importante olhar para a mudança de estado, não é? Infelizmente, mesmo tendo definições de troca de informações bem definidas através do nível 3, ainda há espaço para soluções não interoperáveis. Portanto, mesmo no chamado nível 3 ainda existem espaço para soluções não interoperáveis. A razão está na questão da modelação e na questão da simulação, não é? Em que a simulação é uma forma executável de um determinado modelo. Neste quadro mostra-se a importância, portanto, primeiro da documentação, segundo dos modelos de referência, os chamados reference model, que também irei falar daqui a um bocado, e também do open source code, portanto, do código aberto, não é? E do modelo conceitual e da sua consistência semântica, que são fundamentais para garantir a chamada interoperabilidade conceitual. A previsão tem sido o foco de muito interesse na comunidade científica, isto é, a maior parte todos ou quase todos os problemas que tratam que tratam de sistemas de suporte à decisão são essencialmente modelos de previsão, não é? E muitas vezes o que existe é que existe um uso de informações de registros clínicos que passa a ser um problema complexo porque os registros, na sua maioria, não são estruturados. As informações costumam aparecer em texto livre, com grande dificuldade em extrair informações de registros clínicos não estruturados. O uso de especificações abertas, modelos clínicos e software que possam ser usados para criar padrões e construir soluções de informação e interoperabilidade para a saúde, tem sido uma preocupação, com a possibilidade de criar sistemas mais abrangentes e semanticamente interpretados nesta área. E irei-vos apresentar mais para a frente o exemplo do chamado OpenEHR. Por este motivo, sem um trabalho relevante no campo das especificações abertas e da interoperabilidade conceitual, o impacto dos trabalhos na área da previsão será sempre pequeno, embora ainda tenha um interesse em questões de ciência fundamental. Na interoperabilidade é também importante evitar um elevado número de ligações ponto a ponto, que normalmente dificultam a escalabilidade dos sistemas. Desde 2002 que o meu grupo de investigação, portanto, desenvolveu a plataforma AIDA, que é um sistema baseado em agentes que garantem a integração, a difusão e o arquivo de informação, portanto, usando naturalmente interoperabilidade semântica em ambiente hospitalar e que integra informação
que integra informação a partir de sistemas heterogéneos, tal como o PCE, o processo clínico eletrónico, o sonho, o S-clínico médico, o S-clínico da parte da enfermagem, software de laboratório, software de imagiologia e outros produtores, outros numerosos produtores de meios complementares de diagnóstico e terapêutica. A AIDA tem também, tem também uma ligação ao sistema de prescrição de medicamentos e é o repositório privilegiado para o business intelligence ou chamado clinical intelligence no caso da saúde. E, portanto, sem a interoperabilidade, este patamar, esse objetivo não era possível de atingir. O próprio ecossistema AIDA, que pode ser representado na forma de camadas, sendo a camada de base o repositório analítico, a segunda camada, a chamada camada da interoperabilidade, utilizando SOA ou então a HL7, e a última camada é a chamada camada aplicacional. Portanto, a interoperabilidade continua a estar no centro, não é, destas matérias. O HIMSS, portanto, que é o Healthcare Information and Management System Society, define interoperabilidade num modelo em 3 camadas. Primeiro, a interoperabilidade básica, que é a primeira camada. Depois, a chamada interoperabilidade estrutural, que é a camada intermédia. E, finalmente, a interoperabilidade semântica. Não é? A interoperabilidade semântica reside no topo da pirâmide. O HIMSS define essa camada de interoperabilidade como uma capacidade dos sistemas em trocar e usar as informações que foram transmitidas. Neste caso, a mensagem estruturada contém dados padronizados e codificados. Isto permite que o sistema receptor interprete os dados semanticamente. Não é? No setor da saúde, a interoperabilidade semântica é crítica para preencher a lacuna de terminologias entre sistemas e fontes de dados divergentes. Esse recurso tem como objetivo criar um vocabulário comum que permita uma comunicação precisa e confiável. Os modelos mais comuns usam arquiteturas ponto a ponto, mesmo quando aplicam standards. O uso de protocolos standards não é fácil porque existe escolha. Os níveis mais altos de interoperabilidade, como a interoperabilidade semântica, raramente são conseguidos. As estruturas existentes não são adaptáveis a todos os casos de interoperabilidade e geralmente são de baixo nível de interoperabilidade. Este é um dos maiores problemas dos hospitais portugueses. Para alcançar níveis mais elevados de interoperabilidade, propusemos e desenvolvemos a tal plataforma AIDA, que é um sistema multiagente, como eu já disse, tem diferentes componentes, diferentes características, incluindo a interação, a adaptabilidade, a independência, a consolidação da informação, o balanceamento e a redundância, assim como a inteligência. Um dos componentes principais dos sistemas de informação hospitalar é, sem dúvida, o processo clínico eletrónico, ou o chamado processo médico eletrónico. O PCE, ou EHR, é um vasto repositório que integra dados provenientes de outros sistemas. A construção do PCE não é possível sem interoperabilidade semântica. A construção de sistemas de apoio à decisão também não é possível sem interoperabilidade conceitual. O HIMSS é uma metodologia que usa algoritmos para pontuar automaticamente hospitais em todo o mundo em relação aos recursos dos seus registros médicos eletrónicos, chamado EMR. No nível 7, que é o nível do Electronic Medical Records, portanto, completo, não é? Existe partilha de dados, data warehousing, recuperação de desastres, privacidade e segurança. Mesmo assim, muito poucos hospitais no mundo inteiro conseguiram ou conseguem
certificar-se de acordo com o nível 7 do HIMSS. Também, pelo outro lado, o HIMSS tem o chamado modelo de adoção de maturidade analítica, onde também existem 8 níveis, e no último nível aparece também o conceito de medicina personalizada, por vezes também é chamado de medicina de precisão, não é? E também aparece a chamada o prescriptive analytics, portanto, a analítica prescritiva. E, portanto, e também este nível de maturidade não é conseguido ou é conseguido por uma minoria muito pequena de hospitais no mundo inteiro. E em Portugal também, não é? Este conceito de Health 5.0 ou de Digital Wellness é um conceito interessante porque isto vem um pouco na linha daquilo que é a indústria 5.0 e aquilo que também é a sociedade 5.0. Na indústria 1.0 corresponde à introdução do carvão na indústria, o 2.0 corresponde à eletricidade, o 3.0 é o conceito associado à sociedade da informação, o 4.0 normalmente é a digitalização e o 5.0 é a personalização e a introdução da inteligência artificial ao serviço das pessoas. Portanto, até, de certa forma, até o 3.0 houve uma preocupação em massificar a produção e em olhar mais numa ótica de grupo e de introdução de automação ou de máquinas que substituam as pessoas. Agora há uma preocupação em que as máquinas, efetivamente, sendo mais inteligentes, possam substituir, não sejam para substituir as pessoas, mas sejam para ajudar as pessoas a ter, no caso da saúde, uma melhor qualidade de vida e um melhor bem-estar. Evidentemente que, tendo em conta os custos que normalmente nós ouvimos falar, os custos associados ao SNS, não é? Uma personalização dos serviços de saúde teria custos incomportáveis, a não ser que esse processo seja garantido através de ferramentas automáticas ou ferramentas inteligentes, não é? Também pelo outro lado, a ONU definiu 17 objetivos para o chamado desenvolvimento sustentável, não é? Sendo o terceiro desses objetivos ligados à saúde e ao bem-estar. No entanto, no conceito de sociedade 5.0, o conceito de sociedade 5.0 envolve essencialmente, portanto, a introdução do chamado IoT, não é? o Internet of Things, não é? Envolve também a introdução das redes de comunicação 5G, que vai permitir, entre outros, por exemplo, o desenvolvimento de carros autónomos, que nós estamos a trabalhar nesses projetos, por exemplo, com a Bosch, no caso aquilo que foi referido pelo Fernando no início desta apresentação, e, portanto, também é fundamental, a chegada do 5G vai ser fundamental para esse princípio. Também existem os princípios das chamadas cidades inteligentes. Portanto, a sociedade 5.0 anda à volta, digamos assim, os chamados objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU são, de certa forma, garantidos, entre aspas, não é? Pelas características da chamada sociedade 5.0, incluindo, evidentemente, o setor da saúde, não é? Onde também a introdução do IoT, também a introdução do 5G, também a própria introdução dos chamados portanto, roupas portanto, tecnológicas, não é?
os wearables, não é? Portanto, de certa forma, vem ajudar, digamos assim, a desenvolver o conceito de saúde 5.0. As próximas gerações, portanto, relacionadas com a prática da medicina personalizada ou individualizada, não é? Estão claramente relacionados com os serviços de prestação de cuidados de saúde mais inteligentes, não é? Portanto, dentro do chamado 5.0. Este quadro parece-me ser um quadro bastante importante, porque demonstra, este quadro, portanto, mostra de acordo com a OCDE, portanto, é uma previsão da população portuguesa, a média europeia e a população espanhola até o ano 2050, não é? Portugal está abaixo da média europeia, a Espanha está acima. Todos eles têm aqui um decréscimo populacional bastante significativo. Por exemplo, em 2050, a população portuguesa rondará os 6 milhões de pessoas. Portanto, teremos uma quebra de cerca de 40% da população portuguesa em menos de 30 anos, não é? Com, evidentemente, uma taxa de pessoas mais idosas que é significativo, e, portanto, essas pessoas são normalmente as pessoas que têm maior necessidade de cuidados de saúde, não é? Portanto, nesse aspecto também o saúde 5.0, 6.0, 7.0, por aí fora, terá que se preocupar com esse fenómeno que é uma realidade nos países europeus e mais ainda em Portugal. A inteligência artificial terá naturalmente um papel fundamental no health ou no healthcare da sociedade 5.0, mais uma vez fazendo referência ao IoT, ao 5G e até a chamada realidade aumentada, não é? A maneira como organizamos também a nossa sociedade está a mudar rapidamente, não é? Portanto, há decisões, evidentemente, erradas que podem ameaçar a nossa sociedade. A quinta revolução industrial surge como o resultado da adoção de computadores e de máquinas autónomas, agora aprimoradas com sistemas inteligentes e machine learning, com o objetivo de melhorar a vida, o bem-estar e a saúde das pessoas, mas evidentemente que a Europa tem se preocupado muito com estas questões, mas também a Europa tem feito um investimento muito inferior ao investimento que é feito nos Estados Unidos e principalmente na China, não é? Na área da inteligência artificial, mas é evidente que as questões éticas são aqui muito importantes, não é? Estas imagens também que eu vou agora apresentar a seguir, estas imagens também de veículos autónomos são apenas para referir que estes sistemas não são sistemas de suporte à decisão, não é? Portanto, estes sistemas são sistemas que tomam decisões, portanto, são as próprias máquinas que tomam decisões. Portanto, na saúde ainda existe o receio de verem as máquinas na saúde e na justiça, nos tribunais, não é? De verem as máquinas a tomar decisões, mas evidentemente que em muitas áreas os sistemas de suporte à decisão não funcionam, não é? Portanto, e no caso da condução autónoma, isto é evidente, que os sistemas não podem ser sistemas de suporte à decisão, mas têm que ser sistemas que sejam capazes de tomar decisões. Para isso, mais uma vez, portanto, a interoperabilidade é o primeiro passo para a construção do chamado EHR, mas passa essencialmente pela utilização de standards. No início do século passado, portanto, não havia nenhum padrão para registar dados de saúde. O Dr. Lawrence Weed foi o primeiro a propor um método mais disciplinado para registrar os dados do paciente. Ele desenvolveu pela primeira vez os chamados registros médicos orientados para o problema, não é? Na década de 50.
a maneira revolucionária de registar e de monitorizar as informações do paciente ajudou os médicos a comunicarem com mais eficiência e manter os dados do paciente mais organizado. Portanto, o sistema POMR, Problem Oriented Medical Record, do IDA, evoluiu para aquilo que é, hoje em dia, a nota SOAP, mais moderna, onde basicamente o registro é feito de acordo com 4 parâmetros. O primeiro, um registro mais subjetivo, portanto a etapa subjetiva é a forma como o paciente descreve a sua condição e o motivo do seu episódio. De uma forma mais objetiva, constituem medidas específicas, resultados de testes e de exames ou outros meios complementares de diagnóstico, incluindo medicação atual e outros tratamentos. Depois há uma avaliação, numa secção que combina as duas anteriores para estabelecer um diagnóstico, e finalmente existe um plano, em que nesta secção inclui-se o plano do médico para o tratamento, pode incluir o encaminhamento ou o tratamento assistido por medicação. O plano também pode incluir metas específicas e acompanhamentos programados. Este registro SOAP num HR tem vários benefícios, não é? Tem uma maior eficiência ao eliminar a entrada dupla de dados, tem um preenchimento automático de alguns dados, e foi com base neste sistema SOAP que foi desenvolvido o primeiro processo clínico eletrónico em Portugal, que ainda está hoje a funcionar no Hospital de Santo António. No entanto, o registro clínico é de muita complexidade, não é? Portanto, como exemplo podemos apresentar um dos datasets mais conhecidos do mundo, que é um dataset do MIT, que é o chamado MIMIC-3, que disponibiliza cerca de 60 mil episódios de internamento numa unidade de cuidados intensivos. Este sistema inclui informação resultantes de sinais vitais, no caso dos cuidados intensivos, portanto, constitui sempre um elevado volume de dados, inclui também resultados laboratoriais, inclui pedidos eletrónicos, medicação, faturação, dados demográficos e notas e relatórios, normalmente, também a maior parte deles, introduzidos em texto livre, não é? Portanto, quando é necessário até, para poder extrair conhecimento a partir dessas notas, utilizar sistemas de NLP ou de text mining, não é? Portanto, a heterogeneidade dos dados inseridos num EHR ou num EMR, não é? Pode ser aferida a partir desta tabela que é aqui apresentada, não é? Em que também o SOAP cataloga essa informação de acordo com as categorias de subjetivo, objetivo, avaliação e plano. De qualquer forma, a construção de um sistema de suporte à decisão a partir de um registro clínico eletrónico é uma tarefa de grande complexidade, tendo em conta essa enorme heterogeneidade, não é? nas fontes de informação e no seu tratamento. Portanto, a importância de trabalhar com dados estruturados, com standards, com terminologias, com mapeamentos é vital, não é? De forma a criar modelos que sejam compreensíveis e a partir dos quais é possível desenvolver os chamados sistemas de suporte à decisão. O que tem sido feito em Portugal, só existem dois grupos que trabalham com OpenEHR. Um deles é o meu, o outro é da Universidade do Porto, e mesmo a nível mundial, portanto, existe muitos poucos grupos que ainda trabalham com estes padrões, digamos assim, não é? De um lado, o OpenEHR é um paradigma que consiste numa plataforma para registrar informações de saúde. Portanto, principalmente existe aqui uma ligação muito interessante com APIs REST,
Existe também a possibilidade de criar modelos de informação, existe uma camada de modelação, portanto, essa camada de modelação que é bastante importante, existe uma camada de interrogação, essa camada de interrogação é independente do modelo de dados, portanto, das bases de dados relacionais. O modelo de informação, também conhecido como o modelo de referência, reference model, é projetado para representar o conteúdo, o contexto, para facilitar também as auditorias e o controle de versões, portanto, permitindo que as aplicações usem os dados num EHR longitudinal e coerente. O FAIR, que é o segundo que pertence à fundação do HL7, é também um sistema aberto, tal e qual como o OpenEHR. Os dados de interoperabilidade são nucleares neste tipo de sistema. O FAIR é otimizado para a troca de dados por meio do fornecimento de API RESTs também, portanto facilmente integrado em aplicações web. Existem cerca de 100 recursos que são normalmente usados para trocar conteúdos clínicos, como visitas ou episódios, planos de cuidados, pedidos de diagnóstico. As pessoas que implementam uma solução baseada no FAIR podem optar por implementar a persistência de dados centrada em torno desses recursos, usando uma base de dados à sua escolha, mas não é um princípio fundamental por trás da norma. O OpenEHR, pelo contrário, usa cerca de 300 arquétipos, portanto, neste momento disponíveis, são mais complexos, que são desenvolvidos para fornecer um conjunto máximo de elementos de dados. Esta amplitude e profundidade trazem inevitavelmente um nível de complexidade, especialmente quando comparado com o FAIR. Sob esta abordagem arquitetónica, não é, toda a solução de software implementada no contexto do EHR e conduzida em tempo de execução por modelos computacionais de conteúdo e processo criados por utilizadores de domínio. A representação dos dados depende apenas do modelo de dados, o que garante que os esquemas e conteúdos físicos da base de dados não sejam afetados por novos modelos. Portanto, há essa independência dos modelos. As especificações OpenEHR incluem modelos, incluindo o próprio EHR, para registrar as observações clínicas, por exemplo, inclui os dados demográficos, são sempre dados mais subjetivos, inclui uma linguagem de querying, inclui arquétipos para expressar o conteúdo do domínio e inclui conjuntos de dados. A linguagem de interrogação do OpenEHR, o chamado AQL, que aparece ali na parte superior do ecrã, representa uma grande inovação porque permite a gravação de interrogações baseadas em modelos que são independentes do esquema da base de dados e, portanto, são portáveis entre sistemas, o que permite uma abordagem sustentável para o processo de suporte à decisão clínica e o chamado business analytics. Eu estou quase a terminar. Então, neste slide mostra-se a dualidade entre os especialistas em tecnologia e os especialistas no domínio clínico, em que o primeiro define o modelo de referência, isto é, na camada da informação, e o segundo define o arquétipo, que está na chamada camada do conhecimento. O modelo de referência permite desenvolver a interoperabilidade sintática, enquanto os arquétipos permitem desenvolver a chamada interoperabilidade estrutural. A introdução de regras e de relacionamentos introduz a noção de interoperabilidade semântica. No modelo de referência, as guidelines e os arquétipos são fundamentais para resolver alguns dos problemas clássicos dos sistemas de suporte à decisão, porque a partir do OpenEHR existe uma maior facilidade em podermos criar os diferentes datasets para
podemos construir os modelos de suporte à decisão. Os standards open são naturalmente usados para armazenar informação modelada em OpenHR em base de dados. E, finalmente, a organização dos dados provenientes do HR potenciam a utilização de machine learning em geral e data mining em particular. Este é o penúltimo slide, que mostra de que forma que a partir do OpenHR é possível atingir o último nível do Adoption Model da HIMSS e do Analytics Maturity também do HIMSS. Portanto, para terminar, nesta apresentação o objetivo foi fazer, portanto, uma pequena apresentação daquilo que era a utilização de Data Science e Engenharia de Conhecimento na área do Healthcare, mostrar um pouco aquilo que era o Health 5.0 e o Society 5.0. A interoperabilidade é, de facto, a característica principal para desenvolver sistemas inteligentes na área do healthcare, e o OpenHR e o HL Certifier, que são standards, digamos assim, para o chamado Universal Fast Healthcare Interoperability, vão ser essenciais para que se possam atingir os níveis mais altos dos modelos de maturidade, seja do ponto de vista analítico, seja do ponto de vista do processo clínico eletrónico. E com isto eu termino a minha apresentação. Não sei se ultrapassei muito a hora. Não, muito obrigado, foi excelente. Só lhe ia pedir se tirava a partilha do ecrã, que é para ser mais fácil para estarmos a ver-nos todos. Eu iria agora abrir uma sessão de pergunta-resposta ou de comentário, ou aquilo que as pessoas acharem que é interessante fazer. Quem tiver interesse, põe a mão no ar. Ou então, se não quiser pôr a mão no ar ou ligar a câmara, pode sempre colocar a pergunta via bate-papo ou via chat e, portanto, eu faço a pergunta ao colega. Pronto, enquanto as pessoas estão a pensar nas perguntas, posso tentar fazer eu uma pequena questão ou colocar uma pequena questão mais de índole geral do que propriamente tecnológica, que é o seguinte: nós, com o sistema que temos em Portugal nesta altura, quer o Serviço Nacional de Saúde, quer o sistema privado, e vimos agora esta confusão, ou acho que é a melhor palavra que consigo arranjar nesta altura, com a história da participação de doentes Covid, doentes não Covid, a participação entre o SNS e o privado. Do ponto de vista lógico e do ponto de vista tecnológico, qual é o sistema que neste momento apresenta a melhor resposta relativamente àquilo que esteve a apresentar? O que é que eu quero dizer com isto? Obviamente que o Sistema Nacional de Saúde é um sistema muito mais antigo, é muito mais heterogéneo, tem hospitais de grande porte, hospitais pequenos, hospitais mais especializados, provavelmente tem as suas equipas de desenvolvimento de software para as suas necessidades. Eu conheço alguns casos, por questões familiares, que dentro do próprio hospital, em função da especialidade, os sistemas são diferentes, portanto a interoperabilidade entra aí muito em jogo nisso, como é óbvio. Mas se formos fazer essa comparação agora entre um sistema privado que está cheio de hospitais novos com tecnologia de ponta, se já estão mais avançados ou não relativamente a estes sistemas que acabou de apresentar. Eu acho que os hospitais públicos, que são aqueles que eu conheço melhor, não é? Têm de facto esse problema das chamadas ilhas de informação e de sistemas que não comunicam entre eles. Alguns hospitais, evidentemente, como é o caso do Centro Hospitalar do Porto, têm esse problema praticamente resolvido, na medida em que não há nenhum fornecedor de software que entre no hospital se não garantir que interopera com os outros sistemas. E isso é feito até, neste caso, através da plataforma AIDA, do que eu falei, não é? Porque senão corre-se o risco de efetivamente a informação não ser possível constituir um repositório central com a informação, e a partir desse repositório
seja possível evoluir para o processo de tomada de decisão. Não é? Os hospitais têm, naturalmente, como disse muito bem, têm muitos problemas tecnológicos. Aliás, o sistema administrativo dos hospitais, que é o sonho, é de 1991, 1992, ainda utiliza uma base de dados Oracle em muitos sítios, em alguns hospitais, poucos hospitais já evoluíram para um Oracle 11, mas na maioria dos hospitais portugueses ainda utilizam um Oracle 7, que já está completamente obsoleto, que nem tem, portanto, nem tem suporte da parte da SPMS. No entanto, é possível, em muitas situações, interoperar com esses sistemas através de outras metodologias, não é? Que não são naturalmente do domínio da interoperabilidade sintática ou nem sequer da interoperabilidade semântica. E, portanto, esses sistemas têm naturalmente uma grande riqueza de informação. Por exemplo, na parte da enfermagem, os enfermeiros fazem registros diários em grande quantidade e a maior parte da informação que eles registram nos sistemas não serve para nada, não é? Portanto, serve para ver, tendo em conta, se os sistemas forem persistentes, nunca serão vistos, portanto, nunca ninguém irá mais a esses registros. Se o doente voltar ao hospital, é possível que esses registros sejam analisados. Portanto, do ponto de vista da investigação clínica, do ponto de vista da utilização dos dados, não tem qualquer tipo de interesse, porque aqueles dados são não estruturados. Não é? Então, os hospitais têm um trabalho muito grande a fazer no domínio, primeiro, da criação de modelos e a partir desses modelos que possam criar estruturas que sejam utilizadas por algoritmos de machine learning, por técnicas de inteligência artificial, para realmente se poder tirar partido dessa informação. Os hospitais privados, muitos deles, não direi que eles precisam de interoperabilidade, porque a maior parte dos sistemas que eles usam, portanto, são tipo ERP, não é? Portanto, são sistemas que são globais a todo o hospital, portanto, partilham a mesma estrutura de dados, partilham o mesmo, têm ao nível aplicacional o mesmo tipo de sistema, portanto, não tem depois naturalmente necessidade de interoperar quando vem muitas vezes um software para o laboratório ou um software de PACS, não é? Mas a interoperabilidade não é tão essencial como é de facto nos hospitais públicos, onde existe ainda um atraso muito grande nessa matéria, sem dúvida nenhuma. Ok, já temos aqui uma pergunta aqui do professor Paulo Moraes, apesar de estarmos poucos, se quiser fazer a pergunta diretamente, força, é mais fácil, porque assim... Muito obrigado. É mais interativo. Obrigado, Fernando. Sr. Professor, muito obrigado pela sua conferência, que foi claríssima, pelo menos para mim foi muito elucidativa, e a questão que eu coloquei no chat, iria passar a lê-la eu próprio. Uhum. E a questão é a seguinte, gostaria de lhe perguntar, em sua opinião, naturalmente, se acha que os nossos dados clínicos estão efetivamente seguros. Em Portugal e nos outros países, imagino que seja semelhante, mas se nós podemos ter segurança da confidencialidade da nossa informação médica e se podem ou não hackers eventualmente aceder a este tipo de dados. Bom, em síntese, os dados clínicos, quando nós vamos ao centro de saúde, devemos confiar mais na confidencialidade ou menos do que na informação das nossas contas bancárias, por exemplo. Portanto, esta pergunta é interessante, porque eu disse logo que no início, na minha apresentação, que não ia falar de questões de segurança, não é? Isso é que eu coloquei, exatamente. E de governança, foi logo os dois temas de que de facto eu falei, não é? Em Portugal, os dados clínicos dos hospitais e dos centros de saúde, nós em Portugal temos dois tipos de centros de saúde, não é? Temos os centros de saúde que fazem parte das unidades locais, portanto, que têm as suas bases de dados internas, mas os sistemas estão nos hospitais, estão nas redes do hospital, que é a referência deste centro de saúde, e temos um conjunto de centros de saúde que fazem parte das ACES, portanto, são completamente independentes. Cada centro de saúde normalmente tem um sistema chamado SINOS, que é onde são registrados esses dados, não é? Dentro do SINOS foi acrescentado um módulo chamado S-Clínico, e é o S-Clínico que efetivamente tem os nossos dados clínicos.
existe uma primeira proteção que é de facto a rede do Ministério da Saúde. Portanto, o Ministério da Saúde tem uma rede interna que liga todos esses sistemas, não é? E existem muitas preocupações, digamos assim, na questão da saúde. Portanto, é uma rede privada, portanto, os dados não estão na cloud, não estão na internet, não é? Portanto, só é possível aceder, eu não sou especialista em redes, não é? Evidentemente, mas só é possível aceder quem entrar na rede do Ministério da Saúde, e mesmo cada um dos centros de saúde e cada um dos hospitais tem as suas próprias firewalls, não é? Portanto, isto é, a informação está interna. O Ministério da Saúde abriu recentemente a possibilidade de haver aquilo que eles chamam a PEM, que é uma estrutura centralizada, onde os hospitais e os centros de saúde têm a possibilidade de enviar informação para essa entidade, onde efetivamente estão lá os nossos dados de saúde, não é? Eu não conheço muito bem esse sistema, a forma como é feita, como é garantida a segurança, mas espero que efetivamente esses dados sejam protegidos. Uma certeza existe, é que esses dados estão em Portugal, não estão no estrangeiro, não é? Se calhar ao contrário, às vezes, as nossas contas bancárias que estão em Espanha, não é? A informação sobre elas estão em Espanha ou estão noutros sítios, em alguns bancos internacionais que trabalham aqui em Portugal. Mas de qualquer forma eu espero que haja essa proteção. Aliás, da forma como as coisas estão feitas, sei que ela existe. Imagina, existem muitos dados dentro dos hospitais que não são, por exemplo, simplesmente não conseguem sair daí, não é? Portanto, nem sequer estão disponíveis para outros hospitais. Se for a outro hospital, muitas vezes dificilmente eles têm acesso ao meu processo, a não ser que ele esteja registrado nesta tal PEM, não é? Portanto, essa proteção existe fisicamente através da rede do Ministério da Saúde. Está bem? Não sei se o professor Paulo quer acrescentar mais alguma coisa à questão que colocou. Muito obrigado, mas agora, se me permite só uma nota. Claro. Neste momento, e esta questão foi-me suscitada pelo seguinte: estão a ser vacinadas pessoas com mais de 50 anos e que têm uma série de comorbilidades. Para ter acesso a essa informação, tem que haver uma informação centralizada desse facto ou não? Eu peço desculpa, esta pergunta sai um bocado fora do contexto. Sim, não, essa informação vem dos centros de saúde e os centros de saúde têm essa ligação à PEM. Portanto, essa informação, provavelmente, o Ministério do SPMS consegue ir aos diferentes sinos, buscar lá essa informação, não é? Mas é dentro da própria rede do Ministério da Saúde. Muito obrigado. Os hospitais, por acaso é engraçado que os hospitais, neste momento, estão menos ligados a essa rede, não é essa rede, essa infraestrutura chamada PEM. Não, PEM é da prescrição, tem outro nome, agora perdi, mas é onde estão registados os nossos dados clínicos. Os centros de saúde têm uma maior ligação a essa infraestrutura do que propriamente os hospitais, não é? Até, por exemplo, uma das coisas que melhor funciona nesse sistema, por incrível que pareça, são as vacinas, não é? Portanto, o registro de vacinas é aquilo que está mais adiantado nos sistemas dos centros de saúde. Também é uma parte do processo clínico, obviamente, mas não é mais importante, não é? Mais importante será talvez a medicação. A medicação é sempre aquilo onde há maiores erros, não é? Mas as vacinas é que estão mais adiantadas. Ok. Mais alguma questão que alguém queira colocar sobre a palestra? Parece que não, está tudo satisfeito, foi um bom sinal, portanto vai tudo estudar para casa e depois na próxima palestra já pode fazer perguntas, o professor José Machado. Bom, só me resta agradecer ao professor José Machado a disponibilidade em participar neste evento. Muito obrigado pelo seu conhecimento, pela sua exposição que foi muito interessante e muito clara. Deu-nos aqui a entender algumas coisas menos boas e também boas que o sistema de saúde tem, portanto, claro que estamos sempre em melhoria contínua, não é? Como se está muito na moda agora dizer essas coisas. Obviamente que o ideal seria chegar àquela tal saúde individualizada, não é? Personalizada, em que praticamente o sistema sozinho faz a análise e prescreve aquilo que era necessário, portanto,
qual o exame, qual o medicamento, etc, etc, mas iremos ter ainda muito chão de estrada para percorrer, porque, e muito bem, acho que tocou em 3 ou 4 aspectos que me parecem importantes, relativamente ao IoT e relativamente à inteligência artificial. Portanto, para tomar uma decisão de forma autónoma, não vai ser igual como conduzir um carro autonomamente, isto é, porque mete pessoas, mete saúde, mete o ser humano, e portanto isto ainda tem aqui muito chão pela frente. Quanto a quem esteve a assistir, muito obrigado pela participação. Amanhã à mesma hora, às 5 horas, teremos outro excelente convidado, neste caso uma convidada, que é a professora Sargento da Universidade de Aveiro, e portanto às 5 horas cá nos encontramos todos. Muito obrigado mais uma vez, muito boa tarde. Obrigado, boa tarde. Boa tarde.